Amém, meus queridos, a paz do Senhor, boa noite, glória a Deus, glória a Deus. Agradecer ao nosso pastor presidente, né, pela oportunidade que ele tem me dado, né, não só de ir, mas também muitas outras coisas que acontecem durante todo esse tempo. Todos os pastores que aqui estão, que me acolheram, eu agradeço demais, porque eu não estaria aqui se não fosse por vocês. E meu pai, Levi, minha mãe, Andréia, é com emoção, gente, é com muita emoção que eu chego aqui e agradeço a cada um que está. Mas os pastores estão aqui e é uma obra excelente que eles têm feito. Mas a minha gratidão profunda é a cada secretário, é a cada irmão que tem um carnezinho, é a cada irmão que lembra da oferta missionária no seu culto, é cada irmão que tem sustentado a minha vida, a vida do Carlinhos, a vida do Jason, a vida do pastor Gabriel, a vida de quantos missionários lá fora. Irmãos, nós olhamos com uma certa questão de aqueles que estão nos confins da terra, aqueles que estão indo, que estão fazendo ID, é lindo, mas a obra começa dentro da nossa casa, com a nossa família, com nossos entes queridos, com as pessoas que estão mais próximas, com a nossa congregação. E eu quero agradecer. Hoje a minha palavra aqui é curta, mas é uma palavra de gratidão à vida de cada um de vocês, porque se eu estou aqui hoje, é porque vocês plantaram uma semente. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus olhou para uma pessoa que estava lá no lixo e colocou aqui, junto com os príncipes dessa terra. A minha vida nada mais é do que poder falar a palavra do Senhor. Mas às vezes eu não preciso abrir a minha boca, mas eu testifico com a minha vida, porque quem me viu 12 anos atrás, lá na droga, lá em Atibaia, lá longe, e me vê hoje aqui, podendo falar do amor de Deus e o que tem feito na minha vida, é para glorificar de pé, é algo que é para transformar a vida. Saiba que o seu serviço, que o que você está fazendo não é vão, a sua fé não é vã, aquilo que você tem vivido dia após dia, luta após luta, não é vão, porque alguém está olhando de longe. Alguém como eu, um dia olhei para o meu vizinho da frente e falei, cadê meu pastor Dinei? Olhei para um menino da minha igreja e falei assim, eu preciso ser igual ele. Ele não abriu a Bíblia para mim, ele não testificou para mim, ele não pregou o Evangelho para mim, mas através da vida dele, eu reconheci que precisava de mudança, e Deus começou a agir na minha vida. A família dele foi lá na minha mãe, falou assim, faz 3 meses que abriu uma casa de recuperação, vai lá, tenta a sorte, às vezes consegue. Aí conversou com a Cláudia, eu ainda tinha esparadrapo na cara, mas eu fui lá, consegui a vaga, tinha os exames tudo certo, e Deus começou uma obra muito grande. Eu quero trazer um texto que eu já contei para os meninos essa semana, mas eu quero compartilhar com vocês. Abra, por favor, em Filipenses 3, versículo 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Glória a Deus. Pai, o Senhor é grande, Pai. Amém? Diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, esse texto bateu muito forte comigo. A primeira vez que eu tive a oportunidade de testificar, Deus me apresentou esse texto. E ele falou muito forte comigo, porque ele fala que não julga que tenha alcançado. Aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem poderoso em palavra por si só, um homem missionário por si só, um homem que enfrentou coisas que só ele para enfrentar. Mas ele olha com humildade e fala, eu não julgo que tenha alcançado.
Irmãos, mesmo que eu esteja aqui hoje, eu não julgo que tenha alcançado. Mesmo que eu esteja aqui hoje, eu não julgo que tenha chegado aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo, pastor. Eu continuo caminhando. Vocês não sabem a importância que tem essa conferência. Vocês não sabem porque eu passei 2 anos dentro da Casa Esperança, dia após dia, pastor Levi, olhando aqueles DVD da Semadef, olhando a conferência, e aquilo ali foi uma base teológica, aquilo foi uma chama no meu coração, para que hoje eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse fazer aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, para que eu pudesse continuar. Não é em vão. Às vezes nós olhamos e contamos o número, mas eu sei que Deus tem uma obra perfeita. Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê, porque se visse, eu ainda estaria lá. Se Ele olhasse, eu ainda estaria lá. Mas Deus tem feito algo poderoso na minha vida. Deus tem feito algo tremendo e é testemunho dia após dia. Eu vi que no ano de 2014, eu estava novamente perdido nas drogas. Eu estava ali caído novamente. Eu fiz uma oração no primeiro dia da Copa do Mundo de 2014. Eu olhei e falei: Senhor, eu não posso mais. Estava ali aquelas coisas e eu olhei e falei: Pai, eu não posso mais, porque era para eu ter casa, era para eu ter família, era para eu estar estruturado, era para eu estar dessa forma, e não estou novamente perdido nas drogas. Eu consegui ficar 2 anos limpo por mim mesmo, e a palavra que o Senhor falou é boa, porque não há recuperação, não há transformação de vida sem Jesus Cristo. E naquele dia, eu orei, eu falei: Pai, eu declamei, Pai, eu não aguento mais, socorro, olha por mim. Eu não sabia, eu não entendia. Demorou 4 anos ainda para que eu pudesse conhecer esse projeto ao qual eu tenho orgulho de vestir a camisa. Um projeto chamado Casa Esperança. Lugar de abrigo, lugar de acolhimento. Um lugar que não é só um teto sobre a cabeça dos irmãos. Um lugar que não é só um lugar onde você pode comer, dormir e ficar descansado. Mas é um lugar onde há um acolhimento. E o acolhimento não é do homem. O acolhimento é do Espírito Santo. O acolhimento é a presença de Deus através da vida dos irmãos, através daquilo que vocês estão fazendo, através da vida do pastor Levi, do pastor Samuel e quantos outros que já frequentaram, já foram à casa e já testificaram, quantos outros passaram por lá. Tem irmãos aqui que está aqui hoje, que está aí, que é obreiro do Senhor, que tem viajado para pregar o Evangelho. Da onde saiu? Da onde que não tinha nada. Ele chamou os loucos para confundir os sábios. Ele chamou aquele que não era para ser o que era. É isso que nós vivemos. Eu cheguei naquela casa, não tinha nada. Era 2018. Eu olhei, eu não queria ficar. Confesso para vocês, eu não queria. Eu fui porque eu fui obrigado. Eu fui porque era a minha situação naquela hora. Mas eu falei, mas Deus falou comigo. Eu fiquei 2 semanas dentro do quarto, sem falar. Para você que me vê hoje aqui falando, saiba que eu não falava. Saiba que eu não olhava no olho de ninguém. Eu era um bicho do mato por conta da minha situação. Eu estava oprimido. Eu fiquei 2 semanas dentro do quarto. 2018 era ano de Copa novamente. 2018 Deus tinha um cenário preparado, pastor. 2018 Deus fala assim: é nesse dia que eu vou te tocar. É nessa hora que eu vou falar com você. E quando eu desci para ver o jogo do Brasil, meus irmãos, não aguentei. Não assisti o jogo. Veio tomando um espírito, veio algo tão gostoso, tão quente dentro de mim, uma presença tão poderosa que eu não consegui. Aquela oração que eu não lembrava, aquele momento que eu não lembrava de desespero em 2014, Deus me mostrou novamente em 2018. Deus falou assim: lembra daquela oração? Eu falei: não lembro, Senhor. Ele falou: eu lembro. Eu estava contigo e agora aonde você for, o que você fizer, eu prosperarei. Foi isso que ele falou comigo. Isso na 2ª semana da Casa Esperança. E Deus começou a trabalhar dia após dia. Gente, vocês não têm noção do agir de Deus naquele lugar.
Você não tem noção do agir de Deus que Ele está fazendo na sua vida hoje. Às vezes você não entende o que você está passando. Eu não entendi a minha oração em 2014, mas quando Deus falou assim, eu sou contigo, eu entendi. Eu comecei a glorificar o Senhor e coloquei minha vida de novo ao altar. Eu comecei a consertar e Deus foi trabalhando. Em agosto de 2018, Ele me deu um sonho. Em agosto de 2018, dia 3, numa sexta-feira, Ele me deu um sonho, onde que eu estava num lago, um lago pequeno. Eu via todas as margens. Era quando eu era pequeno. E eu afoguei, porque eu não sabia controlar minhas emoções. Eu afoguei porque eu não sabia aonde colocar. Eu não tinha uma rocha firme. Mas o sonho continuou. Depois eu vi um rio. Eu não via uma margem a outra, mas não via o início e o fim. E ali eu afundei novamente. Ali eu submergi, eu vi a minha mão descendo. Ali era minha vida adulta, porque eu fui para São Paulo, eu fui fazer as coisas, eu fui viver. Eu não sabia, mas eu também me afundei naquele local. Mas no terceiro sonho, era um oceano. Eu não via margem nenhuma. Era só água, só água, só água. Era um momento de desespero. Minha alma começou a ficar triste no sonho. E é tão vívido hoje isso em mim. Eu comecei a submergir. Minha mão, na hora que começou a passar a última pontinha, eu senti um toque tão gracioso no meu pulso, e puxando para cima novamente, Ele puxando a minha vida e falou assim, batiza, batiza, desce as águas. Meu irmão, ali foi uma conversão verdadeira. Ali eu não tinha opção, não tinha escolha. Eu tinha que entregar a minha vida ao Senhor. Eu tinha que fazer algo na presença de Deus. Depois de 2 meses, eu batizei, conversei com o Samuel, demorei 1 semana para conseguir, porque eu não conversava. Demorei 1 semana para chegar no meu pastor, para aquele que estava todo dia ali, que me acolhia todo dia. Eu demorei 1 semana para conversar com ele. Na hora que eu cheguei, ele falou só uma palavra: dia 26 tem batido. Era no começo do mês, ele falou, no final do mês tem. No final do mês você desce as águas. No final do mês nós consumimos essa palavra. E eu desci as águas. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Pode glorificar, fica à vontade. Eu não sou de costume de pedir, mas se você sentir, irmão, tenha liberdade do Espírito. Com 2 meses naquela casa, eu estava ali, eu andando e trabalhando. O pastor falou aqui ontem sobre a laborterapia. É um momento onde que nós trabalha, nós mexe com a terra. E mexer com a terra trabalha com o cognitivo. Nós começamos a nos conectar de novo com as coisas naturais da terra. Nós começamos a trabalhar isso, faz bem para a nossa alma. É gostoso trabalhar com a terra. É gostoso ter um hobby, alguma coisa que você pode mexer. É gostoso você tomar sol. E ali eu olhava, mas só que aquilo era uma opressão para mim, pastor. Era algo que eu olhava e falava assim, mas todo dia eu tenho que acordar a tal hora. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ser obrigado, eu tenho que hora comer, hora de dormir, hora disso, e minha alma fastigou. Mas eu lembro que quando eu estava passando pela trás da casa, eu lembro quando eu estava voltando para o serviço, Deus me deu uma em oração. Eu olhei para Ele e falei, Senhor, não faço mais terapia, eu não sigo mais horários, eu não me coloco mais nesse sistema, porque eu não sou mais um acolhido. Com 2 meses de casa, eu tomei uma decisão, eu me coloquei diante do Senhor e falei assim, agora eu sou obreiro na casa do Senhor, agora eu sou obreiro na casa do Senhor. Irmãos, isso mudou a minha mentalidade. O que eu quero falar para você, enquanto você não se colocar em posição e falar que você é obreiro, assumir aquilo que Deus tem na sua vida, o seu chamado, a sua vocação, aquilo que Deus te colocou, não adianta ficar de meio termo, você tem que se decidir. E eu decidi naquele dia, e Deus começou a prosperar maravilhosamente, e Deus começou a agir, Deus começou a transformar. Eu lembro que eu e o Nedilson, nós virava a madrugada fazendo farinha de mandioca, conserva de pimenta, empacotando saquinho, e era gostoso, era prazeroso. Era um momento onde que eu comecei a conversar, onde que eu comecei a me entregar, onde que Deus começou a trabalhar. E era a pregação da Semadef, e era pastor Samuel no outro dia, eram os irmãos, e aquilo começou a mudar a minha forma de entender. Eu sei que com 1 ano de casa, com 9 meses, eu orei ao Senhor, já estava orando ao Senhor, e não me veio ao coração de sair. Mas Deus falou algo no meu coração. Jeremias 42:10. Se de boa mente ficardes no lugar onde eu te plantei, não te arrancarei. Te edificarei e não te derribarei. Eu olhei aquilo ali e falei, Senhor,
então eu vou ficar, mas eu vou ficar consciente, eu vou ficar de pé firme. Eu olhei para o pastor Samuel, para o pastor Levi e pedi, permite eu fazer parte do Chama Viva. Eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a ter o toque humano, eu preciso aprender com os irmãos que têm mais experiência do que eu preciso aprender, e isso é o dividir o pão. E isso é realmente se colocar na lida do serviço, é ter contato um com o outro, é poder testificar das grandes coisas que Deus fez. Eu saí com cada irmão do Chama Viva, você pode ver os de laranja aí, são os irmãos do Chama Viva. Eu aprendi com cada um deles uma forma de chegar, uma forma de abordar, uma forma de cuidar daquelas almas que estavam precisando na rua, nas cidades, onde nós estávamos indo. Então eu comecei a aprender, mas eu falei, Senhor, eu sei falar, mas eu preciso também agora aprender o que falar. Aí veio o meu pastor presidente, o irmão Dalton, o irmão Jason também já foi meu professor, alguns foram meus professores aqui, e eu aprendi a teologia, porque não adianta falar bobeira, você tem que falar aquilo que está na palavra de Deus, não adianta você tirar de sua experiência ou do seu entendimento, você tem que pregar a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Não adianta, não é outro alimento, não é pão estranho, nem pão com fermento, é o pão que desceu do céu, e esse você só aprende quando você está lendo, esse você só aprende quando você está testificando disso aqui, e esse você só aprende quando você tem tempo de fazer isso, você tira tempo, e isso Deus começou a colocar na minha vida, e isso Deus começou a acrescentar nos meus dias, e Deus começou a trabalhar. No ano de 2020 foi o primeiro ano, teve a pandemia, teve um monte de coisa, mas o pastor foi para a Bahia. Eu fiquei triste, eu estava com 6 meses de Chama Viva, novo, né? Não pode levar menino novo, não. Eu estava novo na fé, eu não estava firme, eu não estava bom ainda para pegar uma Bahia, logo de primeira. Mas naquele dia eu soube algo que Deus estava fazendo no meu coração. Eu fiquei lá, pastor, vendo as fotos, vendo o que o senhor estava fazendo, mas enquanto eu estava no meu secreto, eu vi um vídeo que estava acontecendo um movimento em São Paulo, conhecido como Descende, vai ter outro, mas aquilo ali foi uma chamada missionária naquele dia. Aquilo ali eu olhei, eu não gosto nem do rapaz, do influencer que estava ali, eu acho ele meio assim, mas aquilo ali Deus usou da onde que eu não gostava para falar, tá vendo, você será uma semente, tá vendo, eu tenho te chamado e te escolhido para também levar o meu evangelho, tá vendo, eu também tenho te chamado, não é porque você não foi para a Bahia agora, mas é porque eu estou te preparando para ir para o Vale do Jequitinhonha. E eu não sabia, eu queria tantas coisas, não sabia aquilo que Deus tinha preparado. Irmão Gabriel, pastor Gabriel, igual você queria ir para o seminário, eu cheguei no pastor Levi também e tomei uma. Eu falei, pastor, me ajuda para eu ir, aprender, né, com a escola de missionário, isso, aquilo. Ele falou, não, você já está aqui, aprende aqui. Você quer aprender com o melhor? Ó, o irmão Samuel, ó os pastores que têm vindo, pastor Joel, pastor, quantos outros que estavam indo lá para me ensinar. Eu acatei aquela palavra, eu comecei a aprender e comecei a debulhar tudo o que estava sendo me ofertado. Eu comecei a trazer tudo aquilo que estava dentro de mim. Eu comecei a trabalhar isso cada vez mais forte dentro de mim. Comecei a me ancorar nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele me levou. O ano passado foi um ano complicado. O ano passado foi um ano que eu passei por provas, eu passei por lutas, eu passei por algo tremendo, mas só que eu não sabia o que Deus estava preparando. Meu aniversário é dia 18 de setembro, dia 19 de setembro, dia 18, o pastor me deu o meu melhor presente. O pastor chegou em mim e falou assim, Wender, você tem fé? Eu olhei e falei, estou desconfiado disso aí, essa pergunta é meio, né, capciosa. Eu tenho, pastor, fé para quê? Ele falou, eu vou te enviar. Beleza, então eu tenho, vou orar, eu tenho, mas eu vou orar. Passou uma semana, e aí? Eu falei, pastor, eu vou, eu meio assim, né, mas eu vou. E eu comecei a entender que os planos que eu tinha feito o ano passado inteiro, o sonho, o desejo, aquilo que eu tinha lutado para conquistar com a minha força, não era o sonho de Deus. Eu entendi que o meu grande presente foi ter essa chamada, foi ter esse espírito, é poder fazer isso que Deus me chamou. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Irmãos,
Glória a Deus, aleluias. O pastor hoje pediu para que eu falasse sobre o vale, mas eu não posso deixar minha primeira palavra não ser essa. Eu não posso deixar minha primeira oportunidade não testificar daquilo que Deus falou. Eu não posso, porque Pedro vai nos ensinar: esteja sempre pronto para testificar o motivo da sua fé. Esteja sempre apto a ter palavras boas daquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Irmãos, eu estou aqui e a palavra do congresso, da conferência, é distribuindo o pão. E eu recebi muito pão. Eu estou até fortinho, né? Eu recebi muito pão. E eu tenho testificado, eu tenho que testificar isso. Todos os meus amigos que estão aqui hoje, todos os meninos da Casa Esperança, todos aqueles que já me viram e testificaram da minha vida, eles podem falar. Eu não falo por mim, mas eles podem testificar de mim, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Não é eu, não é minha glória, não é eu, mas é aquilo que Deus tem feito. É o trabalho de cada um de vocês que tem tomado tempo para vir aqui hoje numa conferência de missão, que tem essa chamada no seu coração, que tem esse desejo, que tem esse ministério. Você, secretário de missões, você foi muito importante para que eu estivesse aqui hoje, e está sendo muito importante, porque eu não sei quantas almas eu vou ganhar lá, eu não sei qual alma eu vou ganhar lá. Talvez lá esteja um grande pregador do avivamento, talvez lá esteja um grande revolucionário do nosso tempo, talvez eu seja só uma semente, mas aquilo que você semeou não está sendo em vão. Eu tenho uma palavra que eu guardo até hoje com tanto carinho da irmã Cláudia. Ela olhou na primeira reunião e falou assim: se de todo o serviço, de todo o dinheiro, de tudo que nós depositar aqui, uma alma for salva, valeu de todo o esforço. Saiba, se de todo esforço, de tudo que você está passando, uma alma for salva pelo seu testemunho, glória a Deus, Ele é poderoso, glória a Deus. E nós precisamos disso. Isso é distribuir o pão, é repartir o que você tem, é a sua vida, o corpo de Cristo. O pão foi repartido, e você tem repartido como? Você tem distribuído como esse pão? Como você tem contado o seu testemunho? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem chegado nos seus irmãos? Do que você tem falado? Irmãos, eu gosto muito de um versículo, e eu vou terminar com ele, que eu sei que eu quero terminar com 2 versículos, um para os meninos da Casa Esperança, que eu já falei, mas eu quero ressaltar. Eu sei também que vai ser de edificação para a igreja, que é em 2 Pedro 1,10, que fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca tropeçareis. Novamente, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Irmãos da Casa Esperança, e nós aqui, se nós tivermos realmente colocar toda a nossa intenção diante do Senhor, nunca tropeçaremos, e a obra do Senhor só tem a crescer. Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios, seja cada vez mais firme e constante. Portanto, meus amados irmãos, todos que estão aqui, seja cada vez mais firme e constante na vossa obra, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. E fique com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.